A gente vai entrar no nosso bloco de política, né? Convidando aqui mais uma vez para a nossa bancada o nosso amigo jornalista Ney Lopes, que vai discutir aqui os assuntos da semana. Ney, bom dia para você, uma boa sexta-feira. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia. Nós estamos aqui numa sexta-feira que começa muito bem, com essa notícia de que os pacientes do Valfredo Gugel que irão fazer cirurgia serão atendidos. Realmente é uma notícia que alegra do ponto de vista humano. E também há um outro registro, também muito salutar nesse início de sexta-feira, é que foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz. 2 jornalistas, um russo e um filipino, ganharam em defesa da liberdade de expressão. Olha que boa notícia. O Prêmio Nobel colocou a liberdade, a valorização, o combate ao fake news para, com justiça, premiar a jornalista filipina e o jornalista russo que há anos enfrentam a força, o autoritarismo dos governos em defesa da liberdade de expressão. Essa é uma boa notícia, não é, Virgínia? Com certeza, Ney. Escolher 2 jornalistas com esse foco na fake news para um prêmio intitulado, né, como o Prêmio Mundial aí da Paz, nessa categoria. O Nobel da Paz. O Nobel da Paz é tudo que a gente espera que se propague, né, e que atinja todos nós com esse reconhecimento no Nobel da Paz e para 2 jornalistas, e reforça a nossa mulher, missão, né? Pois é, reforça a nossa missão e a nossa responsabilidade, mais do que tudo a nossa responsabilidade com a informação. Ney, Dia do Nordestino. Pois é, abrimos hoje com essa notícia também. Hoje é Dia do Nordestino. Parabéns para nós, né? Que nós que temos orgulho, né, de sermos daqui. Parabéns para todos nós, Jussara. Eu, no Dia do Nordestino, que é uma data que foi criada em homenagem ao poeta cearense Patativa do Assaré, mas eu quero destacar um nordestino que é o orgulho nosso, Luiz da Câmara Cascudo. Esse viveu para estudar, analisar os costumes, a forma de vida, a cultura, sobretudo do nordestino. No dia de hoje, exalto o Cascudo como uma homenagem merecida ao que ele foi e se coloca como o maior folclorista brasileiro. E aqui também, no Dia do Nordestino, eu quero homenagear Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, porque o hino do Nordeste é Asa Branca, não é, Jussara e Virgínia? Com certeza. Aquela canção Asa Branca é o hino do Nordeste. Não vou me atrever a cantar. Eles merecem a nossa homenagem. Com certeza, Ney, a gente tem muito orgulho, né? Pode parecer uma frase comum, mas muito orgulho de ser nordestino, né? Da nossa autenticidade, da nossa bravura, e isso Cascudo relata muito bem em tudo que ele, em toda a sua obra que ele deixou para o Nordeste, para o país e para o mundo, porque Cascudo não é só uma referência nordestina, né? É uma referência mundial. Ney Lopes, mas também temos aí uma semana que está terminando, que foi marcada pelo silêncio. O silêncio de Gabas. Pois é, falando em Nordeste, né? O consórcio Nordeste, que dessa vez deixa a gente não tão orgulhoso assim, né? Ele que veio para representar o consórcio Nordeste, mas não deu nenhuma declaração a respeito de toda aquela transação que envolveu pelo menos 48 milhões de reais de estados nordestinos. Olha, eu quero deixar muito claro 2 aspectos. Primeiro, foi lamentável, profundamente lamentável o silêncio do senhor Gabas. Foram 48 milhões de reais pagos para a compra de respiradores e esse dinheiro ninguém sabe o seu destino até hoje. E tudo está encoberto por muitas dúvidas. Agora, eu quero também pontuar o seguinte: o silêncio dele, protegido pela Justiça, deve ser preservado. A decisão do desembargador do Tribunal de Justiça é um princípio jurídico que ninguém pode falar para se incriminar. Agora, o cidadão comum diz, isso é muito bom, você silencia, está tudo bem. Não, não está. Vai caber agora a colheita de prova. Até o silêncio já é um indício de culpa para levar à apuração da prova. Portanto, é preciso que a opinião pública não interprete a decisão judicial como uma proteção à testemunha, de forma nenhuma. É um direito que vem dos romanos. Agora, exercê-lo numa situação de dúvida como essa
é um indício, é uma presunção de culpa do senhor Gabas. Chamou muita atenção porque ele não respondeu absolutamente nenhuma pergunta, Ney. Quando a gente vê em Brasília os depoimentos de depoentes que conseguem o mesmo direito lá na CPI do Senado, mas eles conseguem dizer algo, mas aqui no Rio Grande do Norte, Carlos Gabas não disse nada, ele não confirmou nem a função que ele exercia dentro do consórcio Nordeste. É realmente um fato estranho, deixou um rastro muito grande de culpa. Esse assunto a CPI nesse ponto avançou, está realmente buscando descobrir um fato que é altamente comprometedor numa época de pandemia. Foram quase 50 milhões de reais e ninguém diz nada. Não é só o Rio Grande do Norte, Ceará. O senador Girão veio aqui com a mesma dúvida. Aí fica essa interrogação que naturalmente vai ser desdobrada com investigações, não apenas da CPI, mas já é o caso da Polícia Federal e da própria Justiça. Virgínia, ainda falando sobre a CPI da Covid, tem uma informação aqui, Ney, vou perguntar aqui para Ney, o nosso ouvinte, ele coloca que Kelps Lima vai para Brasília, ele está informando aqui, uma informação dizendo que foi aprovado esse convite aí, ele está indo para Brasília. Para a CPI da Covid nacional, né, que está instalada no Senado. Bento Egídio, nosso ouvinte, mandou aqui essa informação. Obrigada, Bento, por participar conosco. E ele está lembrando aí esse fato, nesse desdobramento foi no dia de ontem que o deputado Kelps Lima, que preside a CPI aqui na Assembleia Legislativa, que ele confirmou a ida a Brasília a convite da CPI do Senado. Tudo a ver com essa passagem de Carlos Gabas aqui pelo Rio Grande do Norte também, não é, Ney? Eu acho que a presença do deputado Kelps Lima vai adicionar ao debate da CPI o Rio Grande do Norte. Porque até agora, quem falava nessa questão era apenas o Ceará, através do senador Girão. O deputado vai lá dizer que aqui está vivendo a mesma situação, não vai ter muita coisa a esclarecer, mas é uma presença que dá a dimensão da gravidade do silêncio do senhor Gabas. E só para fechar, a gente tem depoimentos na semana que vem que estão também revestidos de expectativas, incluindo aí a presença do prefeito de Araraquara, aquele que teria sido beneficiado com a doação aí de 4 milhões de reais também na compra de respiradores e a ligação deles com essa empresa Hempcare, Ney. É verdade, o prefeito de Araraquara, que foi ministro do PT, como Gabas também foi, ele foi aquinhoado com uma doação, até hoje não explicada, é o Edinho Silva. Então é uma convocação que vai naturalmente também acrescentar fatos novos ao debate da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Como prefeito, ele pode ser convocado por uma Assembleia Estadual ou ele está naquele mesmo requisito aí do governador da Bahia, que também foi convocado pela mesma CPI, Ney? Convocado, eu acho que não. Ele pode receber o convite. Ele pode ser convidado. Mas uma convocação, eu tenho minha dúvida jurídica, porque o prefeito estaria obrigado no âmbito, na jurisdição do seu município. Mas isso não impede que ele atenda um convite e venha prestar esclarecimentos. Vamos acompanhar, né? Eu acho que esse convite ele vai dispensar. Provavelmente. Pode ser. Ney, vamos falar agora sobre pesquisas, né? Política local também, as pesquisas aqui no Rio Grande do Norte, que atingem mais de 50% dos eleitores indecisos. Normal, Ney, normal, né? Para uma época dessa. Olha, Jussara, eu sempre tenho dito aqui, Virgínia, não tem nada decidido. O Rio Grande do Norte, como o Brasil, de um modo geral, não está pensando ainda em eleição. Quando chega uma pesquisa que cita o nome de um que já foi senador, deputado, a pessoa responde, senador fulano, deputado, mas não está ligado que ele seja candidato. E nem está também preocupado em descobrir novos nomes. A campanha vai esquentar depois do Carnaval, que é quando realmente começa o processo eleitoral. Você veja que essa última pesquisa deu quase 60% de indeciso. A própria governadora Fátima, que a gente sabe que está na frente, ela acendeu a luz vermelha, não tem nada de eleição certa. Aliás, Lula teve a conversa nesse final de semana
lá em Brasília com o Centrão. Lula tem procurado muito o Centrão, né? Tem. Na casa de Eunice Oliveira. E foi o Centrão que destituiu aí a presidente Dilma, né? Aliás, Virginia, a propósito, quando ele estava no jantar essa semana lá na casa do Eudício, houve uma manifestação de petistas lembrando que o MDB tinha destituído Dilma e protestando por Lula estar lá. O que mostra que o PT está dividido também. Não são só os outros partidos. Nesse jantar, Então, Ney, presença de Walter Alves por lá, o ex-senador Garibaldi Filho foi convidado, dispensou o convite, né? Mas Walter Alves foi ao jantar com Lula. O que é que você enxerga aí na presença do Rio Grande do Norte neste encontro lá em Brasília? Olha, o Walter Alves está apavorado com a candidatura do primo Henrique. Se o Henrique obtiver uma legenda e for candidato, a disputa fica muito difícil e pode ser que um ganhe e outro perca ou os dois percam. Então, o Walter Alves está preocupado com isso e o pai dele muito mais. Quando o senador Garibaldi se dispõe a disputar, ele tem a preferência normal de quem já foi senador, 12%, 15%. Mas não desponta como uma coisa certa de liderança de forma nenhuma, nem ele nem ninguém, como as pesquisas demonstram. Então, o Walter Alves está jogando, a meu ver, o propósito de Walter Alves nessas idas e vindas é um só. Ele quer ser o vice-governador de Fátima na chapa do ano que entra. E outra grande dificuldade que ele tem no momento, ele e outros deputados federais, é a reeleição diante desse modelo que a gente vai ter de acesso à Câmara Federal, né? Pelas contas, eu estou percebendo uma inquietação muito grande dos políticos nos cálculos que são feitos já há um ano da eleição, com essa possibilidade de reeleição, né? De se conseguir aí na casa de 220 mil votos para entrar o primeiro em uma coligação, então, em uma disputa. Então, Walter Alves tem essa dificuldade também na recondução à cadeira da Câmara Federal diante da quantidade de votos que vai ser necessárias para que os partidos comecem a preencher as vagas da Câmara. E nesse aspecto, ele está inquieto e a gente está percebendo uma inquietação muito grande também dos políticos em se compor, em se organizar para garantir a volta às casas legislativas. Olha, Vina, você, como uma experiente repórter política, tocou no ponto nevrálgico. Você tem toda a razão. Essa mudança que acabou com a coligação está dando dor de cabeça nos que querem voltar. A turma está inquieta, isso aí eu posso lhe dizer. Inquieta demais. E aguardando, demais, inclusive... Porque realmente... Sim. Aguardando, inclusive, o posicionamento partidário do presidente da República para começar essas acomodações, né, Ney? Porque temos aí uma federação também que já foi, que vai ser exercida a partir das eleições de 2022, que vai depender muito do que está em cima e a manutenção desse apoio por 4 anos, não é? Federação permite unir, mas não é coligação, é muito diferente. Você, para fazer uma federação, é um casamento que tem que durar 4 anos. Não pode ser 1 ano nem 2, tem que ser os 4 anos. Primeira coisa. Coligação não, desmanchava no dia seguinte. E depois uma coligação aumenta a disputa, porque muita gente dentro da coligação tem voto e pode correr até mais risco. Agora, vocês vejam, Jussara e Virgínia, o seguinte, eu acabo de ler no jornal O Globo uma entrevista do presidente desse novo partido, União Brasil. Eu conheço ele muito bem, o Bivar, foi meu colega. A entrevista dele traz muitos fatos novos. Primeiro, se diz que o Novo Brasil é o partido de centro, é o partido que vai querer alternativa entre Bolsonaro e Lula. O Bivar diz hoje no Globo o contrário. Ele diz praticamente, se Bolsonaro quiser vir, a gente pode apoiar. Não tem nada contra Bolsonaro. Ele abre as portas do partido para o presidente Bolsonaro. Abre as portas da União Brasil para quem quiser ficar de um lado, ficar do outro. Então você está vendo que esse partido não está trazendo terceira via, coisa nenhuma. Porque não sou eu que estou dizendo, não. É o Luciano Bivar que disse hoje no jornal O Globo. Quem duvidar, acesse agora o Globo, está lá a declaração dele. Então isso cria, Virgínia, um clima de inquietação, inclusive para os deputados, né?
porque o deputado, o candidato a senador, tem que se vincular a alguma legenda ou a alguma Exatamente. federação. E numa hora dessa, aí você viu o presidente Bolsonaro, quinta-feira, perguntar a ele qual era a nova filiação dele. Ele disse, olha, eu estou tentando ir, talvez vá para o PP, mas ainda estou flertando com o PL. E hoje, Luciano Bivar abre um novo flerte para Bolsonaro, que é a União Brasil. Você já pensou a União Brasil apoiando Bolsonaro? Será que a União Brasil também está unida em torno dessa tese? A ACM Neto concorda aí com as palavras de Bivar, Ney? Eu não sei, mas se não concorda já é uma racha. Olha, a ACM Neto disse ontem que 40% dos deputados vão deixar a sigla por discordarem. Então 80 já sai 30 e tantos. Agora Isso ele disse ontem. Esse novo partido é o partido que tem o maior fundo partidário, não é isso? Lembrando que é a junção do DEM e do PSL, né? E é o fundo partidário que está dando essa confusão toda, né? Porque o presidente da República quer uma boa fatia desse fundo para a eleição dele. E aí diminui o bolo dos outros, né? Virgínia, você descobriu a galinha dos ovos. Descobriu o bolo. Descobriu o bolo. Não, esse é o X, né? Esse é o X. E outra coisa, sabe o que é que a imprensa do Sul está dizendo? Que os democratas estão muito contentes que o pessoal do PSL saia, porque se a União Brasil não apoiar Bolsonaro, cerca de 40% pode sair. Os democratas que vão ficar estão muito contentes. Por quê? Porque a fatia do bolo partidário aumenta. Menos gente, maior quantidade de dinheiro. Pois é. É aí que está todo esse jogo. E nesse jogo, o Luciano Bivar, pelo que declarou hoje ao Globo, ele é muito realista. Ele praticamente diz, nosso partido aqui quer ganhar a eleição. Praticamente não, ele diz, o nosso objetivo é chegar no segundo turno. Agora, como quem diz, a qualquer preço, a gente chegando no segundo turno, tá bom. Tá bom. Vou ler, viu, Ney? Ainda não li essa entrevista, mas vou ler. Leia, porque é hoje. Você acessa o Globo e vai ver. Uma longa entrevista. Ô Ney, outro assunto que foi bastante repercutido durante toda a semana é essa questão do dinheiro do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, no exterior, essas contas offshore, né, que se era legal, se era ilegal, se era lícito, se não era lícito. Se era ético, se não era ético, né? Essa discussão gerou muito burburinho. Olha, Luciana, se é ético, se não é, se é legal, se não é, a gente pode dizer até que é legal. Agora não é ético, não tem sentido um ministro. E o principal que pesa sobre o ministro Guedes é que recentemente, no debate da reforma tributária, porque esse negócio de reforma tributária para fazer planos que reduza a desigualdade social e beneficie os mais pobres, não há milagre não há multiplicação dos peixes não. Tem que tirar o dinheiro de algum lugar. E quando estavam debatendo, houve quem sugerisse uma taxação do dinheiro aplicado em offshore, nessas ilhas, nesses paraísos fiscais. O ministro da Economia meteu os pés, não, isso não. Agora, quando é para reduzir provento de aposentado, ele aceita. Eu ontem estive com uma senhora que me procurou, chorando como advogado, eu disse a ela que não tinha o que fazer, que a reforma previdenciária agora, para quem é servidor público, o marido ganhava R$3.000, morreu, ela vai ficar com menos de R$1.500. Quer dizer, morreu, perde pela metade. Isso é um crime. Agora, lucros e dividendos não são taxados no Brasil. Dinheiro aplicado nos paraísos fiscais não são taxados no Brasil. Gente que recebe incentivo fiscal, pega o dinheiro e aplica lá nas Ilhas Virgens Britânicas. Isso não pode. Então você está vendo que nós, democratas, nós que não temos posições exacerbadas e queremos o bem do país, ou enfrentamos essas questões, ou a esquerda radical toma conta porque ela diz isso e o povo acredita. É preciso que a gente enfrente essas questões botando o ponto nos is, porque não é possível continuar assim. O ministro
Ele alega que sempre declarou no imposto de renda. Tudo bem, eu não discuto. Realmente aplicar em offshore não é ilegal. Mas não cabe. Você veja, 66 dos maiores devedores de impostos no Brasil estão com dinheiros aplicados nesses paraísos fiscais. 66. O Estado de São Paulo publicou. O sujeito deve ao fisco e tem milhões de dólares lá fora. E agora o presidente Bolsonaro passou longe dessa discussão, né? A gente não viu nenhum comentário, nenhuma declaração a respeito dos investimentos do ministro da Economia dele num paraíso fiscal. O que ocorre, na verdade, é que o presidente Bolsonaro comprometeu-se além do devido com essa política ortodoxa de Guedes. O ministro Guedes é um homem preparado. Não posso dizer que não é. Ele estudou, ele é um bom economista. Segundo, o ministro Guedes tem boas ideias. Eu sou da linha de mercado aberto, eu não sou estatizante. Mas ele é um ortodoxo, ele é da linha de Friedman, que era a direita radical, que hoje é superada essa linha, até na universidade onde ele estudou, lá em Boston. Ele estudou em Chicago. Ele estudou nessa universidade, que era justamente a linha de Friedman. Hoje, a Universidade de Economia já tem outra linha, que é uma maior abertura para o social, ou seja, fortalecer o Estado. Então, o Bolsonaro ficou nas mãos de Guedes, com essas ideias. Você imagina, em plena crise, Guedes, a semana passada, propôs vender a Petrobras e o Banco do Brasil. Não é possível, tem muitas estatais aí para vender. Mas a Petrobras hoje já é uma empresa semi-privatizada. Mas você viu que no leilão de ontem o governo teve uma derrota, né? Porque apenas 5 blocos foram arrematados aí nesse leilão da Petrobras, não é, Ney? É um sinal de que o governo não está, talvez, a economia inspirando confiança. Isso talvez seja até reflexo dessas denúncias contra Guedes. Você acha que pode ter uma ligação? Acho que sim. Isso o mercado reage muito por essas circunstâncias, boatos. Não devia ser assim, mas é. Ô Ney, falando de Petrobras, outro assunto que ficou na pauta também da semana foi o preço do combustível, como sempre, e essa fórmula que está em debate aí na Câmara Federal, né, para a redução do ICMS, enfim, essa história dos combustíveis que também é interesse de todo mundo, né? A questão dos combustíveis, sabe? É como um cobertor curto. Quando cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa. É preciso, nesse contexto, que alguém perca ou então compense a perda. Porque não há milagre, como eu disse há pouco, da multiplicação dos pais. Dessa fórmula do Lira, do deputado Lira, eu achei muito boa. Qual é? O reajuste dos combustíveis é feito pela média de aumento no mercado internacional nos últimos 15 dias. Ele propõe que seja nos últimos 2 anos. Ora, se for nos últimos 2 anos, você mantém o mesmo imposto cobrado hoje pelos estados, que são variados, mas sobre um montante menor, porque a média de 2 anos, ela dará um preço final menor. Eu acho excelente essa ideia. Quer dizer, o Estado fica cobrando o que sempre cobrou. Se o governador achar que com isso vai perder, ele tem a coragem de aumentar a alíquota. Agora, os estados e os municípios não gostaram muito, né? Reagiram mal, né? Reagiram diante da possibilidade de perda de receita, né? Porque o ICMS... Então, aumente a alíquota. A lei é aumentar. O que não pode é o país pagar, porque o Rio Grande do Norte tem uma alíquota alta e outro tem uma baixa. Você viu a ideia do Espírito Santo, Ney, do governo do Espírito Santo? Aquela eu achei uma ideia bem plausível. Congelou hoje o preço, congelou o valor do combustível na bomba para referência de cálculo e daqui para frente os aumentos os reajustes que foram dados é sempre com base naquele valor que está congelado. E se de repente, de uma hora para outra, o preço do combustível cair, aí eles fazem a alteração, descongelam para que o consumidor também saiam com vantagem. É mais ou menos a mesma coisa. Ele congelou pelo preço de atual, hoje. Atual. É atual. Na ideia do Lira, seria congelar pela média dos últimos 2 anos. É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho muito boa a ideia do Lira.
Eu acho boa. E o que é que Lira Porque... quer, hein, Ney, com se metendo a colher aí nesse assunto tão polêmico, hein, na sua opinião? Polêmico e de difícil solução, não é só porque a gente está pagando mais caro, é porque a gente vê diversos interesses envolvidos no preço do combustível, inclusive os estados que estão ganhando muito, as receitas dos estados aumentaram e muito por causa do preço da gasolina e do álcool vendido na bomba. Olha, os estados melhoraram, você não vê ninguém que tenha uma atuação privada nesse setor em situação de insolvência, pelo contrário, sempre em bom estado econômico. Você não vê ninguém falido com posto de gasolina, vê? Não. Então, é preciso notar que há necessidade de, tratando-se de um tema do interesse público, encontrar solução, mesmo que alguns percam um pouco. Hoje, todo dia, quando foi feita a reforma da Previdência, o trabalhador rural perdeu, o aposentado perdeu, o funcionário público perdeu. Agora, o país tem 300 bilhões de incentivos fiscais que não presta conta, não há prestação de conta e não diminuíram um centavo Ney, desses incentivos fiscais. A gente tem um outro assunto aqui importante para a gente finalizar a nossa pauta da semana, né? Mas com relação a outra crise, a crise hídrica, né? Que também reflete aí nos preços da energia, que estão subindo também, e a informação de que não haverá horário de verão no próximo ano, 2022, que tem tudo a ver também com essa questão da crise da energia, né? Eu achei, Jussara, muito justa a decisão do presidente de não ter horário de verão. Esse negócio de horário de verão tumultua tudo no país e no fim Ney, não dá nem... mesmo com a crise hídrica instalada, Ney, será que não era hora de retomar? Porque o horário de verão... Não, eu não acho não, porque a prática tem mostrado ao longo dos tempos que não chega a 1% de economia. Nós temos que... A crise hídrica tem que ser enfrentada pelo estímulo a energias renováveis, por uma maior disciplina no uso da energia, mas o horário de verão... Não, nisso aí eu concordo com você. Agora, não implantar o horário de verão e pedir para a gente tomar banho quente, frio e subir escada, também são coisas que não vão chegar a 0,00 de compromisso, de impacto. Nesse ponto você tem razão, mas eu não sou favorável ao horário de verão, não sou. Não sou porque eu acho que ao longo do tempo não deu resultado prático nenhum. É 0,2% de economia, 0,3%, e desarruma a vida do país, na economia e muita coisa. Agora, outras medidas que os técnicos, etc., usam, e além do mais, essa crise hídrica, com a graça de Deus, não vai se perpetuar. Nós vamos, se Deus quiser, chover até o fim do mês, e já enfrentamos situações semelhantes e já superamos. Vamos acompanhar então. Ney, são 8h41. Aposta para a semana que vem, só para a gente fechar. Vamos já dar algum spoiler aí, se quer que pode rolar, porque Ney tem acertado em várias previsões, viu? Ney tem sim. O que é que você pergunta que eu não entendi? O que você espera para a próxima semana, que você acha que pode vem por aí? Coisas que podem acontecer? Olha, a próxima semana pode ser uma semana polêmica, porque se aproxima o final da CPI, né? A CPI, essa do Senado, que eu acho que não vai dar em nada, não porque não tenha fatos, é porque ela foi mais uma CPI política e perdeu-se. Mas, de toda forma, gera polêmica, né? Agora, o fato mais importante que essa CPI abordou até agora, na minha opinião, do Senado, foram os depoimentos de ontem, que pode se desdobrar a semana que entra, Regina e Jussara, é o da Prevent, que é a história da Prevent, né? Aquilo é uma coisa desumana, aquilo é crime, realmente é crime. E se existir vínculo com o governo, tem que responder. Ali é uma coisa, com essa história de dizer kit Covid, ivermectina, atraso das vacinas, isso são temas polêmicos. Ivermectina tem uns médicos que concordam, outros que não concordam. Então não é, a própria ciência discorda. Então você não pode criminalizar o que a ciência não criminaliza. Agora, reduzir a presença de um paciente na UTI para apressar a sua morte, aí é grave. A CPI ontem entrou num terreno que realmente tem que amiudar na próxima semana. E talvez na próxima semana a gente tenha alguma definição sobre qual partido Bolsonaro vai entrar, né?
a filiação dele. Ele Finalmente, tá né? muita... Finalmente, porque já foram muitas idas e vindas e o presidente não chega a não escolhe nenhuma legenda para disputar as eleições do ano que vem. Você acha que nasce esse menino semana que vem? Pode. Ele está aí com o PP, o PL e agora o novo partido. E União Brasil disse que as portas estão abertas para ele. Então vamos ver qual vai ser a cara desse menino, Ney, né? Vamos ver a quem ele vai puxar. Ney. Qual será, menina? O da galinha dos ovos de ouro, qual será? Eu acho que ele vai para o novato, Não, viu? eu acho que ele pode ficar do PP. Eu acho que as negociações caminham mais... Também, também tem, né? Também tem. Segurando a fatia, garantindo o projeto de reeleição dele, que uma eleição presidencial é uma eleição cara e precisa o fundo partidário ser distribuído aí para um candidato. Ney, bom fim de semana para você, um abraço, muita saúde, a gente se encontra na próxima semana. Se Deus quiser, bom feriado para você, Virgínia, Jussara e todos os nossos ouvintes. Um abraço a todos. Obrigada, Ney. 8h44. Repita. 8h44.